Boa tarde, Brasil. Hoje, dia 16, né? Hoje, dia 16 de março, uma suposta quinta-feira, né? Uma suposta quinta-feira, 16 de março de, de 2023, né? Trazemos aí a revelação dos mistérios ou segredos de Deus, gente, no que diz respeito à Arca de Noé. A Arca de Noé. Porque a Arca do Deus vivo em nossos dias, né? Não é uma casa ou um templo, não é uma arca de madeira ou de tijolo criada ou edificada por mão do homem ímpio, do homem terreno, carnal, capitalista e materialista, né? Todavia, todavia, para que vocês viessem receber a revelação divina de Deus sobre mim por meu intermédio, é que vamos falar da antiga arca de Noé no passado, né? Por quê? Porque é impossível que essa arca tenha ficado 40 dias e 40 noites estagnada ou parada, né? Ou parada em um mesmo local. Por exemplo, nós sabemos aonde a arca está localizada em nossos dias. Se ela, se ela ainda existe ou persiste, né? Ou resiste, porque talvez teríamos aí resíduos, né? Teríamos ainda pedaço de madeira desta arca, né? Hoje, segundo a Bíblia, o próprio testemunho do homem terreno, do homem caído, a arca de Noé ou, ou os restos da arca de Noé, está no Monte Ararat, situado na Ásia, no Oriente, na Ásia, mais precisamente em um país na Turquia, na Turquia. Então, pela por esta visão inabalável e incorruptível da fé na palavra de Deus, nós sabemos aonde a arca de Noé está. Se ela ainda está completa ou incompleta, né? Se ela ainda existe ou não, né? Pela visão da fé inabalável e incorruptível na palavra de Deus, nós sabemos que ela está ou ela se encontra no pico ou ainda no topo do Monte Ararat. Todavia, ninguém fez a questão, né? Ninguém se faz a questão de onde saiu essa arca. Por essa razão, eu coloquei aí ao fundo essa imagem, né, da arca sob as águas, né, sobre as águas do grande dilúvio que inundou toda a terra, né? E também temos aí uma foto em detalhe, uma imagem em detalhe do Monte Ararat, onde ela se encontra até os dias de hoje, depois, né, se não de 2 ou de 3 mil ou de 4 mil anos atrás, né, nós sabemos onde ela se encontra. Nós sabemos aonde a arca de Noé se encontra em nossos dias, né? No entanto, ninguém nunca se perguntou de onde saiu a arca de Noé, né? Portanto, a questão: se sabemos hoje em dia aonde se encontra a arca de Noé, né? Sabemos pelo Espírito de Deus que deixou registrado através da sua palavra incorruptível ou ainda, né, através da sua palavra incorruptível e imutável, Deus deixou ali registrado onde a arca se encontra até os dias de hoje. Porém, a Bíblia não nos revela, porque isto seria a revelação do Senhor sobre mim ou ainda sobre Cristo para esse tempo ou época. Interessante é notar ou fazer a questão: como pode algo, né? Como pode algo passar 40 dias e 40 noites,
né, sobre as águas do grande dilúvio, no mesmo local. Porque se hoje em dia, passado aí 2, 3 ou 4 mil anos, né, da existência da Arca de Noé, é inadmissível que durante os 40 dias e 40 noites, né, esta arca ficasse no mesmo local, né? Portanto, a questão de onde saiu a arca de Noé e o que isso edifica a vida da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo em nossos dias, os dias de hoje. Em que edifica sabermos de onde saiu, né? Em que edifica a vida espiritual ou celestial da igreja do corpo de Cristo, do trigo ainda junto e misturado com o joio em nossos dias desde ontem, em que edifica sabermos de onde saiu a arca, porque todos nós sabemos aonde ela está, aonde ela se encontra em nossos dias, né? Devemos salientar ou fazer a seguinte observação: durante 40 dias e 40 noites, até mesmo por causa da maré, até mesmo por causa do Espírito de Deus, seja através da força da lua, que promove ou provoca as marés alta ou baixa no, em todos os oceanos do mundo inteiro, né? Essa arca de Noé não pode ter saído do Monte Ararat e permanecido durante 40 dias e 40 noites sobre as águas no Monte Ararat. Então, se sabemos aonde se encontra a arca de Noé, né, deveríamos saber de onde ela saiu. Porque isso vai edificar, sim, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o trigo ainda junto e misturado com o joio. Então eu faço a seguinte questão, né? Né? De onde saiu a arca de Noé? Alguém poderia responder a questão, a pergunta? De onde saiu a arca de Noé? Hã? Porque de onde saiu a arca de Noé foi onde se deu a primeira civilização, né? A primeira civilização a partir da criação do primeiro Adão. E por quê? Porque se a arca de Noé, depois do dilúvio, foi parar no pico ou no topo do Monte Ararat, né? E todos afirmam por uma só boca mentirosa do espírito de Satanás na sua própria vida, todos afirmam que a civilização começou aí, a civilização do homem, a primeira civilização ou as primeiras civilizações começou a partir da Mesopotâmia ou então da África, né? E isso é mentira. E isso é mentira porque durante 40 dias e 40 noites, né, muito antes desse grande dilúvio, muito antes do grande dilúvio que inundou toda a Terra, né, toda a Terra era um só continente. Mas a partir do grande dilúvio, a Terra foi compartilhada, a Terra foi dividida e assim a Terra se tornou em vários continentes. Segundo o próprio testemunho do homem caído, hoje em dia temos pelo menos 5 ou 6 continentes. Temos o continente americano, temos o continente asiático, temos o continente da Oceania, temos o continente americano, temos o continente africano. Mas anteriormente ao grande dilúvio, só tínhamos um só continente. Só tínhamos um continente. Antes do grande dilúvio, toda a terra era uma só porção de terra seca. Mas a partir do grande dilúvio, né, a arca saiu de um local, passou 40 dias e 40 noites sobre
as águas do grande dilúvio e se estabeleceu ou ainda se fixou em cima do pico ou do monte Ararat na região ali da Mesopotâmia ou ainda da Ásia Antiga, né? E assim, a partir então que só sobraram 8 pessoas, Noé, a sua esposa, 3 mulheres e as 3 mulheres dos 3 filhos de Noé, aí sim se deu a segunda etapa da civilização humana. Então, a partir do momento em que houve o grande dilúvio e toda a Terra deixou de ser um só continente para se tornar em 4 ou 5 continentes, conforme podemos ver, sentir ou presenciar em nossos dias, só a partir de Noé e a sua família, depois do grande dilúvio, foi que veio a segunda civilização humana. Porém, antes do dilúvio, quando toda a Terra era uma só Pangeia, né, já tinha existido a primeira civilização humana a partir do primeiro Adão, criado por Deus do pó da terra, do meio da terra, desta verdadeira terra de Emanuel, o meio da terra entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, dentro do estado de Roraima, Brasil espiritual, profético, Monte de Sião. Então, a primeira civilização humana, né, ela existiu no Brasil, gente. Ela existiu dentro do Brasil, ou ainda nessa região, né, do novo continente, né, as Américas, depois que as Américas, ou a América como um todo em geral, se desligou da África ou ainda da Europa. Então, antes do grande dilúvio, né, posso afirmar, mediante ao Espírito de Deus sobre mim, posso afirmar que a primeira civilização, né, mas aí alguém pode perguntar, mas se no Brasil, a verdadeira terra de Emanuel, ou ainda, se no Brasil, o verdadeiro espiritual ou celestial Monte de Sião, né, para esse tempo ou época, desde ontem, se no Brasil ocorreu a primeira civilização, né, humana, a partir do primeiro Adão criado por Deus, porque a segunda civilização humana se deu depois que houve o dilúvio, né? Porque depois, depois do grande dilúvio, só sobraram 8 pessoas. E essas 8 pessoas, saindo do Brasil, da verdadeira terra de Emanuel, né, foi parar onde? No Monte Ararat, ali na região da Ásia, né? Então, podemos afirmar que a segunda civilização humana se deu a partir da Ásia, né, do Monte Ararat, onde se estabeleceu a Arca de Noé, ou ainda da África, porque naquela época, naquele tempo, né, a Ásia ou ainda o velho continente, né, era conhecido como África. Então, acontece que a primeira civilização não se deu no velho continente ou no velho mundo, né? Não se deu sim aqui no Brasil. Mas daí alguém pode perguntar, mas se esta primeira civilização humana, a partir do primeiro Adão, aconteceu no Brasil, né? Na verdadeira terra de Emanuel, cadê essas civilizações antigas, né? Devo alertar vocês que o grande dilúvio cobriu toda a terra. Então, aparentemente, foi apagadas
né? Foi apagadas, né? Essas foi apagadas porque foi soterradas essas civilizações antigas. Porém, devo esclarecer a vocês que agora, há pouco tempo, né? Isso já tem pelo menos 30 ou 50 anos atrás. Se fala de Ratanabá. Se fala de Ratanabá, né? E com certeza, como Ratanabá está dentro desta terra de Emanuel, como Ratanabá, essa civilização muito antiga, né? Ela fez parte da primeira civilização humana, do primeiro Adão, da primeira criação de Deus, né? Do primeiro Adão, criado por Deus a partir do meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, dentro do estado de Roraima, Brasil eterno, espiritual, profético, Monte de Sião. E por quê? Eu posso afirmar isso mediante o Espírito de Deus, mediante a palavra de Deus, mediante a lei de Deus sobre mim por meu intermédio. Porque é impossível que a arca de Noé tenha sido feita, né, lá no Monte Ararat, e aí veio as águas do grande dilúvio e inundou toda a terra. E essa mesma arca de Noé passou 40 dias e 40 noites sobre o pico, ou ainda, né, sobre o topo do Monte Ararat. Isso é impossível. É impossível porque, vou te dar aqui alguns detalhes. Em primeiro lugar, seja por força da lua, a lua provoca a maré. E a maré provoca ondas. Ondas, né? Então, as ondas das águas, das águas, sem contar com a corrente marítima, sem contar com a ventania, porque não há chuva, não há chuva, não há chuva sem vento ou sem ventania, né? Então temos as correntes marítimas, temos a força da lua que mexe com a movimentação das águas no mundo inteiro. Então, de forma alguma, essa arca de Noé, ela foi criada, digamos, em cima do Monte Ararat, e ali veio as águas do dilúvio durante 40 dias e 40 noites, e essas águas do dilúvio, né, e essa arca de Noé, durante 40 dias e 40 noites, né, ela, nesse caso, a arca de Noé, ficou durante 40 dias e 40 noites em um único local, em um mesmo local. Isso é impossível. Isso é impossível. Então, para que ela chegasse no Monte Ararat depois de 40 dias e 40 noites, né? Mesmo que a arca não tivesse motor, a arca não tinha leme, a arca não tinha motor, a arca não tinha vela. Porém, a própria arca de Noé servia de vela. Servia de vela. Ainda que não existisse a força da lua em relação às marés, a maré alta e baixa, ainda que as águas não tivessem corrente marítima, ainda que a terra não tivesse o movimento de rotação ou de transladação, porque se a terra tivesse, né? Se a Terra tivesse esse movimento da rotação e da transladação, se a Terra tivesse esse movimento da transladação, a rota da transladação ou ainda de rotação, as águas não ficam paradas, gente. As águas não ficam paradas. Todavia, se as águas não tivesse essa situação do movimento das águas pela força da lua, que promove ou provoca a maré alta e a maré baixa nas águas de todos os oceanos sobre a Terra, né? Ainda que as
águas estivessem paradas, ainda assim não existe chuva sem vento. É certo que a Arca de Noé não tinha leme. A Arca de Noé não tinha vela, não tinha motor. Não tinha motor, mas era empurrada, a própria Arca de Noé, ela era empurrada pelos ventos. Então, de onde a arca saiu? De onde a arca saiu? Já que todos nós sabemos onde ela se encontra até os dias de hoje. E por que essa questão? Por que essa questão? Porque é impossível uma arca ficar parada sobre as águas do grande dilúvio durante 40 dias e 40 noites no mesmo local. Tanto é que eu faço um grande desafio a todos vós, faço um grande desafio. Se alguém me provar, se algum vagabundo ou vadia da religião e da política como um todo em geral, se algum vagabundo ou vadia de toda essa ciência do homem caído me provar, né, que um barco ou a Arca de Noé passou 40 dias e 40 noites estagnada, parada em um só local, eu faço como fez Judas o traidor. Porque isso é impossível. Isso é impossível. Nem mesmo o próprio Criador, né, faria esse impossível acontecer. Mas por que eu trago essa questão a todos vós? Porque se sabemos que a arca ainda permanece, né? Se sabemos que a arca de Noé está ou ficou parada até os dias de hoje lá no Monte Ararat, no Velho Continente ou Velho Mundo, de onde ela saiu, gente? E qual a necessidade de sabermos de onde ela saiu? Porque de onde ela saiu, né, é onde será construída a nova cidade de Jerusalém para Cristo e os seus escolhidos do mundo inteiro. Então, se sabemos que a arca de Noé, um detalhe, porque a arca de Deus em nossos dias é o próprio Cristo, o Messias ressurreto. E o Messias ressurreto, né? E o Messias ressurreto é a árvore da vida. O Messias ressurreto não é somente a árvore da vida de Deus para os seus escolhidos de toda a terra. O Messias ressurreto é também a árvore da vida plantada no meio do jardim do Éden. Diga-se, o jardim do Éden é para Cristo o primeiro e o segundo Adão de Deus em nossos dias. Então, de onde a arca saiu, né? Porque a arca de Noé foi para a salvação a arca de Noé, gente, foi para a salvação, né? Foi para a salvação da família de Noé. E da família de Noé, né, depois do grande dilúvio, hoje se formou toda a humanidade. Porém, antes da família de Noé, já depois do dilúvio, existiam civilizações, né, mais antigas. Só que essas civilizações ocorreram no Brasil. Tanto é que agora, né, dentro da floresta amazônica, temos aí essa cidade de Ratanabá. Essa cidade de Ratanabá não foi criada por seres extraterrestres. Até porque, quando o Senhor criou o primeiro Adão, a sua imagem e semelhança, ele criou do pó da terra. Então, as civilizações que temos hoje em dia, né, e que está ressurgindo ou sendo revelada, porque nada há em oculto ou encoberto que não venha a ser revelado. Então, essas civilizações, como Ratanabá, já existia muito antes do grande dilúvio. Então, se a primeira civilização humana, né, começou a partir do primeiro Adão,
criado do pó da terra, do meio da terra, da verdadeira terra de Emanuel, dentro do Brasil, o Amazonas, foi do Amazonas que saiu a Arca de Noé, e dentro do estado do Amazonas, no Brasil, se encontra a verdadeira e eterna Arca da nova aliança, a saber, o próprio Cristo, o Messias ressurreto do Senhor pelo Criador em nossos dias. Por esta razão, trago este tema da Arca de Noé, que passou 40 dias e 40 noites sobre as águas do grande dilúvio que inundou toda a terra. Né? Essas águas, né, foi a partir do grande dilúvio, foi que a terra deixou de ser um só continente e passou, né, se tornou em 5 continentes, conforme nós podemos ver, sentir ou presenciar em nossos dias, os dias de hoje. Então, para provar a existência do Espírito Santo de Deus na minha vida, a todos vós do corpo de Cristo ainda mortos espiritualmente, para provar a própria existência física do Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim, é que eu trago, né? É que o Senhor sobre mim traz estas revelações dos mistérios ou segredos de Deus sobre mim em nossos dias, os dias de hoje. E por quê? Porque a falácia de Satanás, o espírito da corrupção, sobretudo sobre a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né? Porque dos profetas de Jerusalém, da igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, eles dizem que o dilúvio foi somente ali na região da Ásia, né? É mentira. É mentira, sabe por quê? Porque antes do dilúvio, toda a terra era uma só porção de terra seca. Antes do grande dilúvio, toda a terra era um só continente. Né? Então, se esse grande dilúvio tivesse ocorrido conforme ensina errado os judeus da sinagoga de Satanás, de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, então, isso vai de encontro à palavra de Deus, porque a palavra de Deus afirma que anteriormente ao grande dilúvio, né, e só depois do dilúvio, houve uma divisão da terra. Porém, anteriormente ao grande dilúvio, toda aquela porção de terra seca que Deus tinha criado no princípio da criação do mundo inteiro, né? Antes do grande dilúvio, só existia um continente. Antes do grande dilúvio, só existia um continente. Porém, a sinagoga de Satanás, né? A sinagoga de Satanás no Brasil e no mundo inteiro continua ensinando errado ao próximo. A sinagoga de Satanás no Brasil e no mundo inteiro continua ensinando errado. Logo, né, se o grande dilúvio tivesse ocorrido só ali na região da Ásia, né, então, como se pode explicar, né, a questão da arca ter passado ou ficado 40 dias e 40 noites, né, somente em um mesmo local, né, somente em um único local, se temos aí, por força da rotação ou transladação da Terra, né, se temos aí por força da Lua, porque por força da Lua temos aí a maré alta e a maré baixa. A água nunca fica parada. Temos também a força das correntes marítimas. Então, isso é uma grande mentira do próprio espírito de Satanás na vida da sinagoga de Satanás no Brasil e no mundo inteiro. E por quê? Porque a arca foi feita com madeira do jardim do Éden.
Muito embora nessa época em que toda a terra era uma só Pangeia, muito, muito embora nessa época em que toda a terra era um só continente, o primeiro Adão já tinha sido expulso do jardim, do Amazonas. Porém, como toda a terra ainda era um só continente mundial ou universal, então toda madeira feita, toda madeira feita, toda madeira tomada para fazer a arca de Noé, ela saiu de um único local. Madeira do Brasil. É por essa razão que depois do grande dilúvio, é por essa razão que até hoje, esse povo continua roubando, não é só madeira do Brasil, não. Né? Oxalá, Oxalá, tivéssemos a localização para que fosse feito um teste de DNA da madeira da Arca de Noé, porque segundo a Bíblia, ela está sobre o Monte Ararat, lá na Mesopotâmia ou ainda na Ásia, na Turquia. Oxalá pudéssemos pegar um pedaço dessa madeira só para provar a todos vós religiosos de qualquer religião, né? De qualquer religião, que essa madeira, a madeira da Arca de Noé, é do Brasil. E olha lá, não foi feito dessa madeira, né? Da qual chamam de Brasil, né? Todavia, eu não preciso, para mim que creio somente na palavra de Deus, já para vocês que creem e obedecem à palavra de Satanás, o espírito da corrupção na sua vida, oxalá mandem vocês fazer um DNA da madeira da Arca de Noé e vocês vão saber que ela saiu do Brasil. Porque a partir do momento que ela saiu do Brasil ou saiu do Amazonas, o Jardim do Éden, para Cristo, o primeiro e o segundo Adão, né? A partir do dia 22 de abril de 1500, o roubo e a usurpação, né, permanece até os dias de hoje. Porque com a suposta colonização dos portugueses, dos europeus, os portugueses, né? Os portugueses, o roubo continuou, né? O roubo continuou existindo até os nossos dias, seja da madeira. Não sei nem se ainda existe mais o pau-brasil, a madeira Brasil. Por quê? Porque o roubo literal permanece até os dias de hoje. E não é só o roubo e a usurpação de madeira. É de todos os produtos de minérios, né, mineral, né? Toda essa riqueza biológica, mineral, ou ainda toda essa riqueza biológica, mineral e etc., né? Do Jardim do Éden ou do paraíso de Deus para Cristo, o segundo e o último Adão, e os seus escolhidos, todo esse roubo, essa usurpação, continua até os dias de hoje. Continua até os dias de hoje. Então, para vocês incrédulos, amaldiçoados do diabo e de Satanás, né? Vocês não querem uma prova existência física, literal, né? Já que vocês sabem aonde se encontra a arca, né? A antiga arca de Noé, vão lá, pô. Vão lá, peguem um pedaço da madeira, né? E veja se essa madeira da arca de Noé corresponde a alguma outra madeira que existe, né, fora do Amazonas, fora do jardim ou do paraíso do Éden. Hã? Vocês incrédulos, vocês eleitores idiotas, retardados e anticristo, vocês apóstatas ou apostatados, né? É só vocês tomarem um pedaço, né? É só vocês tomarem um pedaço dessa madeira da Arca de Noé, parada lá no Monte Ararat, na Turquia, na Ásia ou na
na Mesopotâmia e fazer uma comparação, né, com a madeira que há no Brasil, né? Porque no Brasil tem coisas, né? Tem coisas que no resto do mundo não tem. No Brasil tem madeira, né? Se existe agora em outro local, é porque foi roubado e usurpado do Brasil. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a árvore da borracha. Hoje em dia, se tem muitas árvores da borracha na Ásia, é porque foi roubado pelos ingleses, né? Os ingleses levaram a semente, né? Levaram a semente daqui, roubando e usurpando, né? Tanto é que hoje em dia a Ásia é o maior produtor de borracha do mundo. Por quê? Porque a borracha vem da árvore da árvore, né? Vem da madeira dessa árvore chamada seringueira. Então, digamos que um exemplo, vou dar um exemplo aqui sucinto, objetivo e simples. Digamos que a arca foi construída, só um exemplo, foi construída da árvore, da madeira, da árvore da seringueira. Essa árvore que dá a borracha, né? Então, hoje em dia, depois que os ingleses roubaram as sementes e plantaram lá na Ásia, né? Hoje em dia tem árvore, tem madeira da árvore chamada seringueira. Hoje em dia existe, né? Mas antes dos ingleses roubar e usurpar a madeira, né? A semente da madeira da árvore da seringueira, não tinha seringueira em nenhuma outra parte do mundo, senão aqui dentro do Amazonas, o Jardim do Éden, o paraíso de Deus para Cristo o primeiro e o segundo, o último Adão de Deus sobre mim em nossos dias, por mim mesmo, nos dias de hoje. Então, por exemplo, se a arca tivesse sido construído da madeira ou da árvore da madeira da seringueira, né? Se hoje tem seringueira ou madeira, né? Se hoje tem árvore, né? Se hoje tem madeira da árvore seringueira lá na Ásia, anteriormente ao roubo e à usurpação, né, dos ingleses, não existia madeira da árvore seringueira fora do Jardim do Éden, fora do Brasil, ou ainda fora da Venezuela, Colômbia, Peru, né? O Brasil, as cinco nações no meio da terra, e o meio da terra está dentro do estado de Roraima, Brasil eterno, espiritual, Monte de Sião. As 5 nações são Venezuela, o Amazonas, todo o Amazonas. Porém, o Amazonas tem a maior parte desse jardim do paraíso de Deus para Cristo, o primeiro e o segundo Adão. Então é o seguinte, olha só, dentro do meio da terra, entre os 4 pontos cardeais norte, sul, leste, oeste, dentro do estado de Roraima, aí no meio da terra temos a nação e a população, o território venezuelano, colombiano, peruano, boliviano e o Brasil. Então, antes dos ingleses roubarem as sementes para plantar lá na Ásia, eu estou dizendo se a Arca de Noé foi construída com a árvore, né, com a madeira da árvore, eu não estou afirmando, só estou aqui fazendo uma suposição. Se a Arca de Noé, né, a Arca de Noé foi criada com a madeira da árvore seringueira, né? Isso não existia em uma outra parte do mundo, senão dentro do Brasil, dentro da Amazônia brasileira,
quem sabe venezuelana, colombiana, ou ainda peruana e boliviana. Então, para vocês incrédulos ou apóstatas, apostatados e caídos, hã? Porque vocês não acreditam na palavra de Deus. Vocês não acreditam em mim como Cristo, como servo sacerdote do Deus vivo, pelo sacerdócio eterno, na ordem de Melquisedeque. Então, já que vocês têm bastante dinheiro, porque são ladrões, impostores e usurpadores, então façam um teste com algum resto de madeira da arca de Noé, que está lá no Monte Ararat. E aí faça um teste de DNA dessa madeira. E aí faça uma comparação, porque se ela não foi, se a arca de Noé não foi, olha só, se a arca de Noé não foi criada ou feita com a madeira, da árvore da seringueira, porque hoje em dia a asa está abarrotada da madeira ou ainda da árvore da seringueira. É a única árvore, ou era a única árvore que produzia a borracha, principalmente para se fazer pneu. Para se fazer pneu. Entendeu? Só que os ingleses foram espertos, para não dizer ladrões, né? Ladrões roubaram as sementes. Então, se a arca de Noé, hoje em dia situada, né, citada na palavra de Deus, mas situada ou localizada lá no Monte Ararat, né, na Turquia, na Ásia ou ainda na Mesopotâmia. Se a arca de Noé não foi criada ou feita, se ela não foi feita com a madeira da árvore da seringueira, né, e hoje, se a seringueira, a madeira da árvore seringueira existe lá na Ásia, é porque foi roubado. Se ela não foi feita com a árvore da seringueira, eu aposto com qualquer um, que se ainda existir pedaços dessa arca, e eu quero acreditar que sim, né? Por que vocês não fazem uso da tecnologia? Hã? Uso da tecnologia. E aí me digam se a madeira da arca de Noé, existe demais madeiras em outro local que não no Amazonas, para provar que o Amazonas, para provar que o Espírito Santo do Senhor Jesus já repousou novamente sobre mim. Depois provar que o Amazonas é o jardim do Éden para Cristo, o primeiro e o segundo Adão. E por quê? Tudo porque é impossível até para Deus, né? Até para Deus que a arca tenha passado 40 dias e 40 noites estagnada em um só local. Isso não existe. Não existe porque, sabe por que é impossível dessa arca passar 40 dias e 40 noites em um mesmo local? Devido à força da lua. A força da lua é que promove a maré alta e a maré baixa. Então promove o movimento das águas dos oceanos. Aí tá bom. Como para vocês incrédulos, né, eleitores idiotas, retardados e anticristos, o meu sacrifício ou nada é suficiente, já que a força da lua, né, a força da lua não tem força para mover as águas dos oceanos com a maré alta ou baixa, aí eu vou te falar em relação às correntes marítimas. Mas você, incrédulo, pode dizer que não existe correntes marítimas.
Então, então não existe também a rotação e a transladação da Terra. Porque se existe uma rotação, se existe uma transladação da Terra, né, as águas ficariam completamente imóveis. Me explica aí, ô retardado religioso ou político, me explica aí. Hã? Se não existe a corrente marítima, as correntes marítimas, né? Tanto é que agora, se eu não me engano, em 2011, houve um tsunami lá no Japão, né? E aí depois, não sei se passou 1 ano ou 2 anos, todo o lixo do Japão, era barco, era avião, era casa, todo o lixo do Japão, se não existe movimento nas águas, seja por força da lua, seja por força daquilo que vocês dizem ou chamam de rotação ou transladação da Terra, por que que o lixo do tsunami, todo o lixo do Japão, através do tsunami, levou tudo para a costa americana? Levou tudo para a costa americana. Me explica aí, ô religioso, ou político, retardado, idiota e anticristo. Me explica aí, né? Se não tem corrente marítima, a água fica parada, né? Mas se não tem corrente marítima, se não tem maré alta ou maré baixa, nós sabemos que a maré, por força da lua, ela fica alta ou baixa. E isso faz movimentar toda a Terra. Faz movimentar toda a Terra, não. E isso faz movimentar todas as águas dos oceanos. Todas as águas do oceano. Então, como pode, seja por força da Terra, né, da qual vocês chamam de rotação ou transladação, seja por força da Lua, a maré só ocorre por força da Lua, né? E tanto as correntes marítimas quanto as marés, né, ela faz movimentar as águas. Agora eu queria que você, religioso ou político, retardado, idiota e anticristo, me explicasse como é que essa arca, porque tem idiotas, retardados e anticristos que vai afirmar que os judeus ensinam errado, que esse dilúvio só aconteceu ali na Mesopotâmia ou na Ásia. Né? Se houve somente na Ásia ou na Mesopotâmia esse grande dilúvio, né? Então, como é que a terra foi separada? Porque antes do dilúvio, toda a terra era uma só porção de terra seca. Antes do grande dilúvio, só existia um continente. Então não tem como, né? Não tem como toda a terra ser inundada, como foi inundada com as águas do grande dilúvio. E no caso, a Arca de Noé, digamos que foi criada, né? Foi criada ou foi feita por Noé e seus filhos, né? Ali no Monte Ararat ou nas proximidades do Monte Ararat, e passou 40 dias e 40 noites estagnada ou parada em um único local, né? Se em um rio, se em um lago, se nos oceanos, temos então a força da lua, temos então a força da própria terra que faz mover as águas de todos os oceanos, mas temos também o vento, a ventania. Mesmo em uma bacia de água, mesmo em um lago parado, né? Se você pegar um barco, se esse lago pode pegar um barco apenas, né? Se esse lago pode pegar um barco apenas, ou um pedaço de isopor, né? Esse pedaço de isopor, esse barco, essa bacia, esse balde em cima desse lago, gente, não vai ficar parado. Por quê? Temos também a força da própria natureza, o vento. Não tem como, é impossível. Isso é impossível até mesmo para o Criador.
Isso é até impossível para o Criador. Digamos então que temos aí um lago onde não tem correnteza, onde não tem, mas vai ter algo por parte da natureza criada por Deus que vai fazer movimentar esse barco. Mesmo que esse barco, né? Mesmo que esse barco não tenha leme, mesmo que esse barco não tenha vela, mesmo que esse barco não tenha motor, você deixa ele lá. Deixa um pedaço de isopor, ou um barco, ou um balde no meio do lago, né? Ali pode não ter maré, ali pode não ter correntes marítimas, mas vai ter, por parte da natureza criada por Deus, vai ter um certo vento. Então é impossível uma arca como essa, a arca de Noé, né, ter ficado estagnada ou parada em um único local durante 40 dias e 40 noites. Isso é impossível. É impossível. Então, o que ocorreu? Ocorreu que a madeira é do Brasil, a madeira é do Brasil. Até então, o grande dilúvio, toda a terra era um só continente. Então, a madeira é do Brasil. Aos incrédulos, aos apóstatas, aos caídos, vão lá pegar um pedaço de madeira e façam uma análise. E vejam se vocês vão encontrar, porque dentro do Amazonas, dentro do Jardim do Éden, o Amazonas de Deus para Cristo, o primeiro e o segundo Adão de Deus em nossos dias, ainda tem coisas que não tem em nenhuma parte da terra. Então, a vocês incrédulos, a todos vós, eleitores idiotas, retardados e anticristos, a favor do Lucifer do Lula, ou ainda a favor do Beelzebub do Bolsonaro, eu desafio vocês, incrédulos, idiotas, eleitores retardados e anticristos, a favor desse sistema geopolítico, religioso, financeiro no Brasil e no mundo inteiro, eu faço um desafio a vocês. Peguem um pedaço dessa madeira, da madeira da Arca de Noé, e façam um teste, porque eu te garanto, por A mais B, que até hoje, dentro do Brasil, dentro da Amazônia brasileira, ou ainda dentro da Amazônia venezuelana, peruana, colombiana, boliviana e brasileira, até hoje tem coisas dentro deste paraíso de Deus para Cristo, o primeiro e o segundo Adão, que em outra, se não for dentro dessas 5 nações no meio da terra, dentro do estado de Roraima, né, até mesmo na Argentina, digamos, é vizinha do Brasil, até mesmo dentro do Uruguai, que é vizinha do Brasil, você não vai encontrar riquezas, né, que tem dentro do Brasil, né, da Venezuela, Colômbia, Peru ou Bolívia. Você não vai encontrar nenhuma madeira, a não ser que essa arca de Noé foi feita com a madeira da árvore da seringueira. Até então, a Inglaterra, o Reino Unido roubar as sementes, hoje na Ásia está empestado da madeira ou da árvore da seringueira. Até então, o roubo dos ingleses, até então, o roubo da Inglaterra, né, da madeira ou da semente, da madeira, da árvore, da seringueira, não tinha em nenhuma outra parte do mundo. Então, por isso, eu desafio a todos vós, idiotas, eleitores, retardados e anticristos, a serviço de Satanás, o espírito da corrupção, por meio de líderes políticos e religiosos no Brasil e no mundo inteiro, né? Se não foi feito da árvore da seringueira, hoje também na Ásia, eu aposto com qualquer endemoniado desse. Eu aposto a minha vida. E tu vai apostar o quê, idiota?
Tu vai apostar o quê, idiota, eleitor, retardado e antigo? Tu tem o quê para apostar comigo? Hã? Tu tem o quê para... Eu aposto a minha vida. Hã? Eu aposto a minha vida. E você, eleitor, idiota, retardado e anticristo? Tu tem o quê? Hã? Tu pode ter muito dinheiro, mas tudo isso será sequestrado e tomado de você, idiota. Então, se você quer apostar a tua vida contra a minha vida, né? Faça um teste com a madeira, porque eu acredito. Hã? Eu acredito que ainda exista pedaços de madeira, né, de madeira da Arca de Noé. Então você, eleitor idiota, retardado e anticristo, queres apostar a tua vida contra a minha vida? Mande fazer um teste de DNA, ou sei lá, né? O que você vai fazer? Faça um teste da madeira da Arca de Noé e veja se tem dessa madeira em outro local, né, que não no jardim do Éden de Deus para Cristo, o primeiro e o segundo, né, o primeiro e o segundo Adão de Deus para esse tempo ou época. Hã? Verifique aí então. Hã? Porque a Arca de Noé, a madeira da Arca de Noé saiu de dentro do Amazonas. E volto a repetir, dentro do Amazonas, até hoje existe madeira, existe riquezas minerais e naturais, até hoje existe produtos, até hoje existe uma riqueza mineral ou natural, biológica, que nenhum outro país do mundo tem. Nenhum outro país do mundo tem. Então tá lançado o desafio, né? Tá lançado o desafio. Vocês que podem e tem muita grana, muito dinheiro, né? Porém eu sei que tudo foi roubado e usurpado. Porque enquanto Satanás, o espírito da corrupção, da mentira e do engano, estiver no controle da população brasileira e mundial, tudo quanto vocês têm é produto de roubo, né? É produto de charlatanismo, é produto de roubo e usurpação. Então, né, eu faço esse desafio a todos vós, idiotas, eleitores, retardados e anticristos, a favor desse sistema geopolítico, religioso, financeiro no Brasil e no mundo inteiro. Façam um teste de DNA, façam uma prova do carbono 14, né, em relação a essa madeira da Arca de Noé, porque ela saiu do Brasil, a madeira com que foi construído a Arca de Noé saiu do Brasil, né? E se ainda existir resíduos ou pedaços dessa madeira, você vai constatar que essa madeira não existe em nenhuma outra nação, país ou território, que não na Amazônia brasileira, venezuelana, colombiana, peruana ou boliviana.